Tem ouvido? Ouça que o Espírito diz às igrejas. No dia de hoje estamos aqui para passar a seguinte mensagem sobre a temática que tem trazido muito debate no mundo sobre os deuses de cada região. E a mensagem é a seguinte, é que desde a criação do céu e da terra, Deus governa o céu e a terra em função dos seus 7 Espíritos Santos e liderado pelos seus Espírito Santo. E se nós, aqueles mais atentos conhecedores da palavra de Deus, sabem que no livro de Apocalipse vais encontrar os 7 Espíritos Santos de Deus e o Espírito Santo de Deus e Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, os 7 Espíritos Santos de Deus é que tem o poder de governar o mundo na liderança ou como comandante o Espírito Santo de Deus. É que o mundo está dividido em 10 regiões ou com 10 culturas principais. 10 regiões representam as 10 principais culturas, que cada cultura vai representando um povo. Por exemplo, a região dos africanos tem uma cultura que contém várias nações com a mesma cultura africana. Então, o mundo está dividido em 10 regiões, que cada região representa uma determinada nações que tem culturas semelhantes. É que o Espírito Santo de Deus, quando se manifestam em cada uma dessas culturas, eles vão dizendo o seguinte, em cada servo de Deus, deles, eu sou o vosso Deus, e vai passando as orientações segundo a cultura que pertence a esse mesmo povo. Por isso é que tem se dito, não, Deus dos africanos, não, é em função da forma que o Espírito Santo de Deus vão se manifestando em cada cultura. Eles não dizem que eu sou Deus de todos os povos, não, eles vão dizendo que eu sou o vosso Deus, eu sou o vosso Deus, como Deus se representou à nação israelita, que eu sou Deus de Israel. É por isso que muitos dizem Deus de Israel e outros também começam a nomear os seus deuses. Não, é em função da cultura, de forma que o Espírito Santo tem se manifestado ao mundo. Ele se manifesta em função da cultura de cada povo. E ele vai dizendo que eu sou o vosso Deus e vai passando a orientação. É que existe muita confusão nessa questão de Deus, porque de cada região, porque o diabo também dotou a mesma forma que Deus, seu Espírito Santo, tem governado o mundo. O que o diabo fez? Da maneira que Deus vai se manifestando através do seu Espírito Santo junto aos homens, dizendo eu sou Deus, eu sou vosso Deus, e vai passando suas orientações para que possam viver segundo a vontade de Deus, e quando morrerem ou conseguirem a salvação, o diabo também junta os seus servos. Ele adotou se apresentar da mesma forma. Por isso é que ele também, é por isso que Deus disse que aos Espíritos Santos de Deus, Deus designou-os Deus, só, não deuses, não, eu sou Deus. E ao diabo e seus espíritos malignos lhe designou deuses. É por isso que, como o mundo está dividido em 10 regiões, e cada um tem a cultura, ligam-se para a semelhança da cultura, o diabo adotou a mesma forma. O que o diabo fez? Também se manifesta em cada 10 regiões, dividido o mundo, que ele sabe, também se apresentado como Deus. Que eu sou vosso Deus, e nos seus servos que ele foi escolhendo e instruídos, com bandeiro, maçônico, passando também a mesma mensagem que eu sou vosso Deus, e deixa a sua doutrina a mesmo seus servos. Só que quando nós viemos, agora, quando nós viemos trazer essas informações do mundo, gera uma confusão. Por quê? Porque, por exemplo, assim, para os africanos,
Dizem, nossos antepassados acreditavam em Deus. Só que esses antepassados têm dois tipos de crença. Quer dizer, tem dois tipos. Um dos antepassados africanos passaram as orientações ao povo africano, mas não orientações vindo de Deus, não. É orientações que muitos, quer dizer, para ser mais específico, é o seguinte, é que, por exemplo, os africanos que passaram a sua cultura, né, sobre o povo atual, né, que nós temos na nossa cultura, dos nossos antepassados, é que muito da nossa cultura, a cultura que nós temos dos africanos, não vem de Deus Todo-Poderoso e seu Espírito Santo, não. Vem do diabo e seus espíritos malignos. É que porque algumas culturas, a orientação que nós temos sobre a vida dos nossos antepassados, que nos ensinam a seguir para que consiga viver bem no mundo, muitas orientações são orientação de bruxaria e outras orientações são orientações divinas. E aqueles africanos que tiveram contato com Deus passaram as orientações divinas sobre o povo africano. E é que esses africanos são pouco na sociedade que tiveram contato com Deus e ensinaram a verdade sobre Deus, sobre os africanos, sobre a vontade de Deus para os africanos e o mundo. E são poucos, por isso é que a cultura africana é dominada pelaquela orientação passada pelo diabo, Satanás e seus espíritos malignos. Por isso é que se você é africano, seguir a cultura do povo africano, vai seguir bruxaria. Por quê? Porque muito das orientações que temos nós como povo africano é de origem passado pelo diabo e seu espírito maligno, não pelo Deus e seu Espírito Santo. Então, por isso é que é preciso ver qual é as orientações que os antepassados deixaram, que vai segundo a vontade de Deus, que é positivo aos olhos, segundo a palavra de Deus, e qual é a orientação deixada pelos antepassados, que sejam os africanos, não africanos, e também vai segundo a vontade de Deus. É por isso que devemos discernir a cultura ou as mensagens deixadas pelos os nossos antepassados sobre o Deus que cada um acreditava. É dali onde você vai discernir que não. Segundo o conhecimento da palavra passada na atualidade e comparando com as mensagens dos antepassados, vamos descobrir qual é o lado que é mensagem de Deus, qual é o lado que é mensagem do diabo, seu espírito maligno. Então, essa é a mensagem que tínhamos para todos os moradores na face da terra, que esperamos que os mais conhecedores da palavra de Deus saibam passar a diferença dos deuses dos nossos antepassados em todas as 10 regiões do mundo. Cada região do mundo houve homens inspirados por Deus e passando a vontade de Deus em cada aquele povo. E também essas 10 regiões houve também homens inspirados por diabo, seu espírito maligno, e passando a doutrina e a vontade do diabo, seu espírito maligno. Por isso, quando nós pegamos na cultura dos antepassados, notamos que tem muita confusão sobre a vontade de Deus com os conhecimentos que nós temos agora. Então é preciso discernir com os conhecimentos que temos dos antepassados até agora sobre a vontade de Deus e discernir qual é a cultura e qual é a orientação, qual é a cultura que tem orientação, qual é a cultura a nível do mundo que representa a vontade de Deus e qual é a cultura que não representa a vontade de Deus em função de orientação que temos
na atualidade. Essa é a mensagem que temos para todos os moradores na face da terra. Esperemos que a paz e a salvação reine para todos os moradores na face da terra, de agora para todos sempre. Amém. Fé,